Amém? Paz do Senhor, igreja. Como você está? Como foi o seu final de semana? Uma bênção, pode tomar o seu lugar, querido. Que bom, né? Feliz por mais um domingo. Nós estamos começando muito bem essa semana, né? Quando nós começamos a semana na presença do Senhor, pode ter certeza que a tua semana será uma semana ímpar na sua vida, ou seja, uma semana onde Deus vai lhe surpreender. Amém? Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus, ele só tem uma palavra? Sim ou não? Então tá bom. Deus, quando escolhe uma pessoa, você acha que ele se arrepende? Nunca, né? Você acha que Deus faz acepção de alguma pessoa, sim ou não? Você acha que Deus, ele vai olhar mais para o pecado ou para a importância da vida de uma pessoa? Para a importância da vida de uma pessoa. E quanto vale uma vida, meu querido? Mais que o mundo? Glória a Deus por isso. Então tá bom. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ver hoje uma mensagem muito pregada e que tem aqui um direcionamento para nós. Porque eu creio que muitas vezes nós fazemos ideia de que para Deus escolher uma pessoa, ela tem que ter alguns adjetivos que chamem a atenção de Deus, que atraia a atenção de Deus para ela. Mas nós não somos assim, querido. Que se dependesse desse adjetivo eu estava lascado. Eu só ia afastar Deus da minha presença. Porque ainda bem que Ele nos olha, não me olha e nem nos olha como os homens nos vê. Amém? Então saiba que toda vez que Deus olhar com você, os olhos dele, sabe do que são os olhos dele? Fala do quê? De amor, querido. De amor, misericórdia, bondade, porque Ele acredita em mim e em você. Por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite. É para glorificar e bendizer o nosso Deus. Amém? Então tá. Acharam, hein? O que diz o tema dessa mensagem? Zaqueu o publicano. Amém? Então vamos ler a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Tem alguém que quer uma Bíblia de presente? Fala, eu não tenho uma Bíblia, eu gostaria de ganhar uma Bíblia. Se tiver, faz assim, com uma de suas mãos. Nós vamos te presentear com uma Bíblia, se você quiser. Rápido, quer ou não? Faz assim, ó, com uma de suas mãos. Tem alguém que quer uma Bíblia? Ou quer presentear alguém para levar de presente uma Bíblia? Levante uma de suas mãos, os obreiros lá atrás estão te vendo, ele vai levar uma Bíblia até você. Amém? Você também que nos assiste pelo YouTube, pelo canal aí, que Deus te abençoe. Aonde chegar essa palavra? Irmão João Zolim está lá em Luz, né? Nas Minas Gerais, que Deus te abençoe. O Davi está terminando de chegar também de lá de Minas, né? Carreteiro. Vocês que estão aí em Rondônia, Mato Grosso, vocês que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você que está aí na República Dominicana, lembrei, né? Você gostou. Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler. Ô Xing, pega minha garrafinha, fazendo favor. Xing, que chama Miguel e não é japonês. Glória a Deus, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e, detalhe, ele era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. O que é um sicômoro, querido? Para você entender, é uma figueira, é uma árvore muito grande, que ela produz uns figos pequenos, tá? E isso serve de alimento, não só para humano, também como para passarinho. Então é uma árvore com tronco grosso, com os galhos grossos, mas baixa. E aí, a madeira também é muito especial, ela serve para móveis. Então isso é um sicômoro, porque havia ele de passar por ali. Então quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois a toda a pressa, e o recebeu com alegria. E ao verem isso, todos o quê? Murmuravam, reclamavam, apontavam, dizendo: entrou para ser hóspede de um pecador.
Versículo 8: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma outra coisa tenho eu defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão para mim, peça para que Deus me dê a graça de ministrar a vocês essa palavra. Senhor, nós estamos aqui. Eu estou aqui, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Espírito Santo, que subiu comigo nesse lugar, usa minha boca para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Que a tua palavra venha, Senhor, como uma espada de 2 gumes, que ela penetra em nós como alma e espírito, discernindo e separando os pensamentos e intenções do nosso coração. Gratidão por tudo, fica conosco em nome de Jesus, amém. Querido, você já se parou para perguntar por que Jesus chamou Zaqueu pelo nome? Sabe por quê? Pela ocupação que ele tinha dentro do Império Romano, que ele era um coletor de impostos, ou seja, ele trabalhava na Receita Federal, e tinha 2 adjetivos que levavam esse homem num lugar de destaque. Ele era o quê? Chefe. Ele não era um empregado comum ou era um funcionário, ele era chefe, dos republicanos, daquele que colhia os impostos. E também outro detalhe, ele era muito rico, abastado. Então, se fosse olhar para um fiscal, infelizmente a sociedade, ele olha para uma pessoa que trabalha como exator, uma pessoa que cobra impostos, com um olhar negativo. Ele pejorativamente, ele inventa até alguns codinomes para essa pessoa, Então as pessoas olhavam para ele, os judeus, e aqueles que seguiam e serviam a palavra, eles olhavam para ele e falavam: esse daqui, ele é um pecador, ele é um, é isso que vocês estão entendendo. E aí simplesmente, Jesus entendeu que Zaqueu, ele tem um nome, sabe do quê? No grego, o nome dele, de Zaqueu, passa a ser justo. Justo. Quem é um cara justo, irmão? Justo, a gente vai falar aqui na Bíblia, é Jó, um homem justo e reto de coração, e o homem se desviava do mal. E aqui Zaqueu, o nome dele significava justo, e ele era funcionário do Império Romano, como diz a palavra, como eu disse, chefe dos cobradores de impostos, e havia se tornado muito rico, mas muito rico mesmo. Mas quando ele soube que Jesus estava passando pela cidade, o que ele fez? Ele tentou vê-lo, mas infelizmente, ele tinha uma dificuldade que ele lutava. Qual era, irmãos? Ele era pequeno, ele era de baixa estatura, Então, as pessoas com certeza tinham um tamanho um pouco mais alto que ele, E aí, no meio da multidão onde Jesus passava, assim, você imagina que todas essas pessoas aqui, Juan? Jesus passando e ele lá naquele canto tentando ver, porque tinha pessoas de toda a estatura, mas como ele tinha uma dificuldade por ser mais baixo, ele não conseguia ver. Então a multidão o impedia de ver o mestre passando, E como eu disse, os coletores de impostos, eles eram odiados pelos judeus e os compatriotas de Jesus. Eles eram odiados. Por quê? Porque cobrava imposto. E infelizmente, quem colocava a taxa de cobrança de impostos, era sim o império, mas ele fazia a cobrança. Então eles não brigavam nem degladiavam com aqueles que eram do império, mas degladiava com quem estava cobrando. Porque falava: cara, se você serve a Deus, por que você está aqui usurpando aquilo que é nosso, com tanto suor? Então o que motivou Zaqueu a buscar e ver Jesus, imagina o que foi, meu querido. Você já parou para pensar? Se o cara era rico, se ele tinha uma posição dentro da sociedade do Império Romano, se ele tinha muitos bens, o porquê que ele buscou Jesus? Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Você quer a resposta? Porque ele tinha tudo, mas na verdade ele não tinha nada. Ele tinha o que o dinheiro podia comprar. Ele tinha a riqueza, tinha o conforto, tinha os bens materiais, mas existia um vazio muito grande dentro dele. O que faltava para preencher aquele vazio, o que era? Então de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Então ele tinha um vazio, ele tinha tudo, mas não tinha nada. E por que ele quis Jesus? Porque com certeza uma pessoa que é abastada, Chibata, e tem dinheiro, ele busca saciar, ou seja, cobrir aquela dificuldade, ou encher aquele espaço com outras coisas. Eu fiz isso, eu desfrutei, eu aproveitei, a minha esposa disse, eu ganhei bem, graças a Deus, né, Juba? Deus te abençoe. Mas eu trabalhei, irmão, por isso que eu ganhava bem, e eu me esforçava, eu levantava cedo, chegava à noite em casa, e não tinha preguiça. Então não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Deus até aprova, porque Deus abençoa aquele que cedo levanta. Então, ele tinha um vazio, e com certeza o dinheiro não supria. É aquilo que muitas pessoas até hoje, até agora, estão lá fora buscando. Ele tenta preencher com vários adjetivos, com várias coisas, né, para a gente não ficar botando nome em nada aqui, mas ele não conseguiu. Então ele falou assim, está faltando alguma coisa aqui. Mas aí Deus já tinha falado com o filho estava lá em Jericó, ele estava passando por lá, e Jesus falou assim, eu entrei aqui nessa cidade hoje, porque eu tenho uma vida, uma alma muito importante para salvar. Por mais que a sociedade do Império Romano, e aqueles que seguiam Jesus, os compatriotas dele, não o enxergasse, Deus viu um ser tão pequeno, no meio da multidão. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei como você se sente no meio da multidão, mas eu tenho uma palavra para você. Não importa a tua altura ou o teu tamanho, mas Deus tem te visto no meio da multidão. Ei, você não é um ser qualquer, você é filho e filha, e Deus te vê, querido, onde ninguém te vê. Assim era ele, e a prova disso, diz que Zaqueu, né, dentro do próprio evangelho, queria saber quem era Jesus, e no meio da multidão, Zaqueu queria saber quem daquelas inúmeras pessoas era Jesus. Ele não conhecia, ele não sabia quem era. Para ele Jesus, Carmélia, podia ser qualquer tipo de pessoa, porque ele não se diferenciava das pessoas, porque ele usava um vestido de linha, muitas vezes uma faixa, um cabelo mais comprido e uma barba, como era desenhado. E eles, naquela época, se você pegar o povo dos Emirados Árabes, lá da Arábia Saudita, daquela área, lá você pode ver que todos eles são parecidos, a cor da pele, a cor do cabelo, a barba, era tudo igual. Então ele queria saber no meio daquelas inúmeras pessoas quem era Jesus, porque ele tinha ouvido falar dele. É como eu e você, quando a gente está naquele dia, Rafi, mal, cara, que a gente está lá querendo desistir de tudo e de todos, que a gente olha para todo lado e vê todo mundo prosperando, vê todo mundo se dando bem, e geralmente as coisas, em vez de ir para frente, só está indo para trás na nossa vida. Ei, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, cara. Oh meu Deus, aleluia. Jesus viu ele no meio da multidão, e ele falou, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Quem é Jesus? Você é Jesus? Não, eu não sou Jesus. Oh, Chibata, você é Jesus? Não. Ai, você é Jesus, Marcelinho? Não. Você não é João? Você não é Jesus? Não, eu não sou. Quem é Jesus? Eu quero ver Jesus. Como ninguém dava bola para ele, querido, como alguém olhava para ele e falava, o que esse ser que pequeno quer? Ele é um cobrador de imposto, é um cara que simplesmente prejudica as pessoas. Eu não quero nem saber, as pessoas nem davam bola. Qual foi a ideia dele, querido? Se eu sou pequeno e não tenho estatura, a primeira coisa que ele olhou foi uma árvore. Ele olhou a árvore, olhou as pessoas, olhou a árvore. Claro que foi o Espírito Santo. Quando ele tem um plano na tua vida, querido, ele te leva no lugar do propósito dele. Ele falou, sobe naquela árvore. Zaqueu sobe naquela árvore. Meu Deus. E quando ele sobe, ele nota e vê no meio da multidão quem era Jesus. Por quê, querido? Porque Jesus era uma pessoa diferente. Jesus carregava uma unção dentro dele. O brilho de Jesus era diferente. E aí eu falo para você, não pense que Jesus não sabe quem é você, porque Jesus, ele sabia no meio da multidão, e em cima daquela árvore, quem era Zaqueu. Jesus sabe quem é você. Onde ninguém te vê, ele sabe quem é você. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus nos vê com um olhar extraordinário.
onde todo mundo muitas vezes olha para nós com um olhar de reprovação, Ele nos olha com um olhar de amor, um amor de quem conhece o mais profundo do ser, diferente de mim e de você. Que olhos são esses, querido? Sabe por quê? O problema do ser humano e o problema do mundo, sabe por que muitas vezes ele está indo de mal a pior? Porque a gente esqueceu a essência da palavra de Deus, do Evangelho. A palavra diz que nós temos que vir para a casa do Senhor, no verso de número 122 do Salmo, no verso de número 122, Salmo de número 122, verso 1, diz assim: ei, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, nós temos que se alegrar. Muitas vezes parece um peso vir para a casa de Deus, querido. Isso não pode ser um peso. E você vem para a casa de Deus, para quê, queridos? É para adorar o Senhor, para buscar a sua salvação. E aqui, diferente de mim e de você, muitos de nós nos achamos mais dignos espiritualmente falando, mais íntimo e amigo de Deus, a tal ponto de ter seu próprio julgamento, porque se acha mais crente e muito mais espiritual que qualquer um, que nunca peca, e se acha no direito de apontar o erro dos outros. Isso ainda quando não compartilha nas redes sociais, mesmo na presença de Jesus, frequentando uma congregação, uma comunidade de fé, começa a dar sua opinião pessoal, esquecendo que só existe um juiz para nos julgar do nosso pecado. As pessoas olharam para Zaqueu, e começaram a apontar o dedo. No capítulo 7, no capítulo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E ele desceu, pois a toda pressa, e o recebeu com alegria. E ao verem isso, todos murmuraram, ou seja, reclamaram, falaram dele, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Oh meu Deus, se Jesus não veio para o pecador, para quem que ele veio? Você acha que veio só para as pessoas justas nessa terra? Só para as pessoas que são impecáveis? Então, se for isso, não vai ficar ninguém aqui. Sinto muito, não fica. Então, sabe qual é a maior mentira do diabo? Que ele colocou a nossa mente. Quer ver? Ó? Jesus recebeu Zaqueu com alegria, e ele estendeu a mão enquanto outros apontavam o dedo e julgavam. Jesus falou: vem meu filho, vem que hoje eu tenho algo para você, hoje eu mudo a sua história. Enquanto outros apontavam o dedo, enquanto os outros murmuravam e reclamavam. Sabe qual é a maior mentira do diabo que colocou na sua mente, e muitas vezes de algumas pessoas? É que quando eu falo do pecado do meu irmão, eu me sinto mais santo, menos pecador. Tem gente que diz que serve a Deus, vem para a igreja, sabe da roupa da irmã, sabe até a marca da roupa da irmã, sabe que ela pintou e mudou o cabelo, olha o sapato dela, que é repetido ou não, sabe o cheiro do perfume dela, isso por irmão também, mas não sabe que foi ministrado naquele dia. Você sabia disso, irmão? Que tem gente que entra na igreja para ficar observando os outros. Ô meu irmão, para, não é isso, nós somos todos iguais diante de Deus. Sabe por quê? O que é pecado? Pecado é toda coisa boa que não tem Cristo. Pecado é toda coisa boa que não tem Cristo. E o que nós aprendemos com essa história de Zaqueu? Que eu e você não temos direito de julgar ninguém, porque um erro cometido, mesmo porque cada um dará conta diante de Deus. Hebreus 4,12 diz o quê? Que nada é nada, fica oculto aos olhos de Deus. Todas as coisas estão totalmente visíveis aos olhos daquele que um dia veremos de sentar frente a frente e prestar conta. Então entenda isso. Nós não temos o direito de julgar ninguém, independente do que fez. Porque a própria palavra nos instrui em 1 Coríntios capítulo 10, 12. Sabe o que quer dizer isso? Fala o quê? Para mim e para você: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós somos tudo imortal, tudo infalível, tudo super-homem e super-mulher. E simplesmente usar o julgamento, como diz Mateus 7, vai nos trazer consequências, sabia? Por quê? Isso eu sei de cor.
Mas está escrito aqui, ó: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida que você medir os outros, medirão a vós. E porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não repara do tamanho da trave no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro ou o cisco do teu olho, quando também tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás bem para tirar o argueiro ou o cisco do teu olho também. Então, é ruim ouvir isso? Sim ou não? É ruim, né? Mas pastor, não gostei do que você falou. Sim, nem pode gostar mesmo, porque a palavra de Deus é confrontativa, e precisamos vir para a igreja somente adorar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. É para isso o nosso objetivo. E pior, irmãos, que tem pessoas que saem da igreja por causa de pessoas. Se você saiu da igreja por causa de alguma pessoa, você nunca veio por causa de Cristo. Porque se você vier olhar para as pessoas, você não vai ficar em lugar nenhum. Entendeu? Porque a igreja é lugar de gente realmente que precisa de Deus, que veio por causa dele. Porque olha bem, porque aquele que se julga santo, perfeito e nunca errou, nunca cometeu uma falha, a igreja realmente, para essa pessoa, ela não é para essa pessoa. A igreja não é para ele. A igreja não é para essa pessoa que se acha tudo isso daqui, que se julga santo, perfeito, que nunca errou, nunca cometeu uma falha, né? Então a igreja não é para ele. Lucas 5,31 diz: e Jesus lhes disse: olha aqui, irmão, será que isso aqui mente? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos e pecadores ao arrependimento. E o que nós podemos aprender com as atitudes de Zaqueu? O que a gente pode aprender? Zaqueu tem muito a nos ensinar, pois apesar de possuir vários defeitos, você acha que as pessoas só têm defeito, irmão? Muitas vezes o problema da gente é que a gente só olha a parte negativa da pessoa, mas não olha a parte positiva. Ele também possuía qualidades essenciais, veja bem aqui, de um grande líder. Era um homem inteligente, Zaqueu, tinha grande capacidade mental de raciocinar, planejar e resolver problemas, e principalmente, ele tinha a humildade de aprender, porque se ele fosse um cara douto, muito capacitado, dedinho, ele não ia estar em cima de uma árvore querendo buscar Jesus. E ele fez tudo isso. Ele tinha a humildade de aprender, a ponto de se arrepender dos seus pecados, propondo dar metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais, se de uma forma ele tivesse defraudado ou dado prejuízo a essas pessoas. E aí eu digo para você, certamente a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, depois que ele subiu naquela árvore, depois que ele teve uma atitude. Ele subiu lá, irmão, Deus viu ele, e eu falo para você que a vida dele nunca mais foi a mesma. Por quê? Mas nem por isso, Zaqueu se tornou um santo que nunca pecou mais. Pois enquanto você estiver aqui na terra, eu quero dizer uma coisa para você, e é real, nós vamos pecar, nós somos ser humano. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou, entendeu? Então Deus não mede as nossas ações, o que Ele mede as nossas reações. Ele não quer saber se você cometeu ou fez alguma coisa, mas Ele quer saber o que você fez com aquilo que você cometeu como erro. Eu errei, e agora? O que eu tenho que fazer? Se arrepende. Se Jesus e Deus perdoa, quem somos nós para ficar condenando as pessoas? Então Zaqueu fez isso, ele se arrependeu, querido. Então Deus se preocupa mais com o depois, do que com o antes. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. É isso que Deus vê. Talvez a gente pode estar começando, está indo tudo bem, no meio a gente dá uma atropelada, querido, volta atrás, recomeça se preciso for. É isso que nós precisamos entender. Então Deus não está buscando perfeição em ninguém, até que na verdade, se Ele estivesse buscando, né, Henrique, perfeição em algum ser humano aqui, nós estávamos lascados, irmão. Se você é muito bom no que você faz, cada um aqui é profissional de uma área, aquele que sabe fazer coisas que Deus deu como dom, e você tem feito muito bem feito, meu irmão, ei, é Deus, nunca foi você, sempre foi Ele. Você tem uma capacidade, como eu era um bom representante, um bom vendedor, como muitos que tem aqui, querido, não era eu, era Ele na minha vida. Então entenda isso.
E aí eu falo uma coisa para você: a gente não está isento de errar, tá? Então, ouvindo um bom conselho do nosso apóstolo Ulisses, eu vou falar para vocês, ele disse aqui: errar, erro novo, e não erro velho. Errar, erro novo, é algo que você nunca fez, e aconteceu. Quem está isento de errar, irmão? Mas erro velho é você perseverar em algo que você sabe que é ruim e é errado. Depois desse encontro de Zaqueu com Jesus, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram amigos de verdade. Lucas 19, versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele local, ele olhou para cima e chamou Zaqueu, justo. Por mais que falam que você é ladrão, que você usurpa as pessoas, que você faz o que é errado, eu te chamo de justo. Ei, desce depressa, pois preciso eu hoje ir na sua casa. Ele não vai só na casa do Zaqueu, querido, ele quer entrar na minha e na sua casa. Sabe por quê? Porque você só convida para ir à sua casa aquelas pessoas que são realmente seus amigos. Porque na sua casa, além das pessoas que prestam serviço de manutenção, que é corriqueiro e normal, só vai quem é seu amigo, o seu familiar. E Provérbios 18, 24 diz que, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína. Olha aqui, Salomão dizendo isso, diz que, cuidado, ele dá uma exortação, um alerta: as muitas amizades podem levar à ruína, vírgula, mas existe um amigo mais chegado que um irmão. Claro que tem e existe essa pessoa, meu querido. Então eu quero dizer para você, que esse tipo de amigo, é um tipo de amizade, que vai levar você para algo bom. Então entenda isso. E eu quero colocar 5 tipos de amizade, que se você guardar, e que está aqui, como um exemplo, como um desígnio para você seguir, as coisas na sua vida vão bombar. Por quê? Os 5 tipos de amizade que a Bíblia orienta a gente a ter. Quer saber, sim ou não? Então tá bom, o primeiro tipo de amizade, amigos que amam a Deus, está em Efésios 5,19. Qual é o segundo tipo de amigo? Amigos que te aproximam de Deus, Salmo de número 119, 63. O terceiro tipo de amigo, amigos que oram e se alegram, meu Deus, com as suas vitórias. Esse é o verdadeiro amigo. O quarto tipo de amigo, amigos, meu Pai do céu, que no tempo da adversidade estão dispostos a te ajudar. Eclesiastes 4, 9 a 10. Quem que tem amigos que no tempo da dificuldade te liga, fala com você, querido? É mais fácil você, no tempo da abundância, do churrasco, da carne, da festa, ter muitas pessoas em sua volta, mas quando aparece uma dificuldade, cadê os seus amigos? E o quinto tipo de amigo que você precisa ter, é aquele amigo que realmente te ama, aquele que fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Amigos que te exortam para o seu crescimento, sempre que for necessário. Provérbios 27, versículo 5. Esses são os 5 tipos de amigo que você precisa ter. Vamos recapitular? Amigos que amam a Deus, amigos que te aproximam de Deus, amigos que oram e se alegram com as suas vitórias, e hoje não é fácil isso. Amigos que no tempo da adversidade estão dispostos a te ajudar, e amigos que te exortam para o seu crescimento sempre que for necessário. Porque amigo para levar para o buraco é o que mais tem aí, tá? É só você sair na noite aí, meu irmão, dar uma volta aí, o que é o mais tem? Isso não são amigos, são colegas. Então não fala. O teu amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O teu amigo, muitas vezes ele vai pegar pesado em você, porque ele te ama. E o teu melhor amigo, viu, jovem? É teu pai e tua mãe, se você não sabe. Ah, pastor, mas eu não tenho pai e mãe. Mas você tem Jesus e tem Deus como seu pai. Sabe por quê que eu falo sobre amigos? Porque todos nós precisamos de alguém. E muitas pessoas querem caminhar sozinho, dizendo que não precisa de nada, que não precisa de ninguém do seu lado. Onde você foi sem Cristo, você tem que voltar sozinho, porque Ele não vai te buscar aonde Ele não foi com você. Onde foi sozinho, você vai ter que voltar sozinho.
Porque Ele não vai te buscar onde você não chamou Ele para ir. Então entenda isso, Ele não vai te buscar onde você não foi com você, onde Ele não foi com você. Por quê? Porque pecado é toda coisa boa que não tem Cristo. Isso é pecado. É fácil traduzir. As coisas erradas tem Cristo, querido? Sim ou não? É pecado. Então por quê? Porque o mundo já está no maligno. E eu quero dizer uma coisa para você. Mas existe tantas pessoas aí fora. Existem tantas pessoas que fazem as coisas de um jeito e de outro, e parece que está indo bem, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o caráter dos outros não pode definir em você o seu caráter, e muito menos quem é você em Cristo. O caráter dos outros não pode definir em você o seu caráter, e muito menos quem é você em Cristo. Escute isso, e eu quero falar algo para você de alguém que quis degladiar, bater de frente, dizendo que o pecado é coisa normal, querido. Não é. E aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu fui evangelizar um rapaz e ele falou assim: eu não quero ser crente. Ué, por quê? Porque todo crente é escravo. Escravo? Por que escravo? O crente não pode beber, não pode fumar narguilé, não pode fumar, não pode dançar, não pode ir para festa, não pode ir no forró, não pode se prostituir, não pode mentir, não pode nada, não pode nada. É vida de escravo mesmo. Oh, meu amigo, você está enganado. Como assim? Os crentes podem tudo, sim. Foi essa a resposta que eu dei. Como assim? Regalou os olhos, falou: como que pode tudo, sim? E me perguntou: o crente pode fazer isso? Falei: pode. Ele pode fazer aquilo? Pode. Falou: pode fazer aquilo também? Pode. E ele me disse: e por que os crentes que eu conheço não fazem isso? Meu Deus do céu. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles são libertos. Só por isso, porque eles são libertos, eles não fazem isso daqui, eles podem fazer o que quiserem. Sabia disso? E aí eu olhei para ele e ele disse assim: eu estou tendo uma impressão de que escravo aqui não é os crentes não, meu irmão, é você mesmo. Falou: eu? Claro que não, para, eu sou livre. Ele falou isso: eu sou livre e faço o que eu bem quiser. Falei: você faz? Daí eu fui perguntar para ele, perguntei para ele assim: você fuma? Ele falou: eu fumo. Falei: então é beleza, fica um mês sem fumar. Falou: você é louco, cara, eu não consigo ficar sem fumar um dia. Eu olhei para ele e disse: escravo. E aí eu digo outra coisa para você: você bebe? Bebo. Para de beber então. Cara, eu não dou conta. Escravo. Livre são os crentes, irmão. Tinha gente como eu, era um pudim de pinga, irmão. Eu era um pudim de pinga. E hoje ele é templo do Espírito Santo. Livre aos crentes que fumavam e não fuma mais. Livre aos crentes que se prostituíam e não prostituem mais. Livre aos crentes que mentiam e não mentia mais. Levante suas mãos, querido, você é livre. Você que é livre, levante suas mãos e glorifique ao Senhor, querido. Você é livre, você é livre, você é livre. Glória, nós somos livres em Cristo Jesus. Vocês acham que acabou por aí? Essa conversa? Acabou não, irmão. Aí ele mesmo assim quis me desafiar e falou assim: sabe por que os crentes são assim como você falou? Falei: por quê? Porque eles se escondem atrás da Bíblia. Falei: é? Falou: se esconde atrás da Bíblia. Falei: por quê? Ele falou: porque na igreja tem ex-maconheiro, ex-traficante, ex-prostituto, ex-bebum, eu não sei o que mais, ex-não sei o que, e cada um de vocês se esconde atrás da Bíblia. Você acha que é fácil ouvir isso, irmão? Cada um de vocês já fez muita coisa errada, agora vai para a igreja e diz que é santo. Falei: não, meu amigo, você está totalmente, redondamente enganado. A gente não vai para a igreja para dizer que nós somos santos, não. Entenda uma coisa: quando nós dizemos que somos santos, é porque o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Ele nos santifica, querido. Daí eu falei para ele assim: mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é diferente do mundo que você vive. Ele perguntou: por quê? Falei: por quê? Eu disse a ele: o mundo que você vive, eles pegam barro, tijolo, cimento, ouro, prata, gesso e madeira e faz um santo. Ele me olhou e disse: pior que é verdade. E eu falei para ele na igreja: Jesus pega ladrão e faz santo. Jesus pega bandido e faz santo. Jesus pega cachaceiro e faz santo. Jesus pega prostituta e faz santo. Jesus pega pecador e faz santo. Jesus pega todos aqueles que Ele ama e faz santo, querido.
Você saiu do barro, cara. Jesus saiu da gente. Nós estamos aqui. E sabe por quê? Porque nós não devemos nem um centavo para o diabo, porque a cédula que foi contra eu e contra você, foi cravado na cruz do Calvário. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus aqui, querido, e teve sua vida transformada, dê glórias a Deus, glorifique ao Senhor, querido. Nós somos livres. Sabe por quê? Até a vontade de Deus tem processo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Quem era Zaqueu? Antes de Jesus e depois de Jesus, querido. Então eu não sei como você está se sentindo nessa noite. Qual é o sentimento que permeia a sua mente? Entenda uma coisa: Deus tem um caso de amor, sabe com quem? Com os desprezados, com os desamparados, com os acusados, com os aflitos, com os excluídos. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 5, pode vir, Ministério de Louvor, versículo 7 diz: eu passo tanta dificuldade, Jesus, eu sou tanto apontado, eu tenho tanta rejeição na minha vida. Ele diz assim, ó, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Tudo que eu entrego a Deus se torna para nós um ponto fraco. Tudo que eu não entrego a Deus se torna para nós um ponto fraco. O que você tem reservado ou guardado aí dentro de você que você não entregou para Deus ainda? Então tudo que você não entrega para Deus se torna um ponto fraco. E o que você tem liberado de palavras sobre a sua vida? Zaqueu com certeza falou, hoje eu sou uma nova criatura. Ele trouxe para a igreja toda a família. O dinheiro não era tudo que ele mais queria não, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele não estava mais preocupado o que a sociedade pensava dele, ou os amigos cheios do dinheiro pensavam dele. Ele servia um Deus vivo, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, com fama no bolso, com fama para as pessoas ou sem fama com as pessoas. Ele servia um Deus vivo, ele honrava a Deus onde ele ia. Então eu quero saber qual é o tipo de palavra que você tem liberado sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente quer ser melhor que os outros. Eu falo eu também, tá, irmão? A gente se inclui nisso. Porque você está usando as palavras para derrubar ou edificar as vidas? Provocar a destruição ou estimular a restauração? Suas palavras provocam drama ou incentivam a paz? O que você diz flui do que está em seu coração. Sabia disso? Jesus explicou isso em Lucas capítulo 6, versículo de número 45. Quer saber por quê? Que muitas vezes as pessoas apontam os outros. Por que aquelas pessoas não entenderam o amor de Jesus e apontaram o Zaqueu? Sabe por que muitas vezes a gente olha para os erros das pessoas e se acha muito importante? Que a gente fala, ele errou, ele pecou, e a gente se sente diferente e melhor que ele, porque o fruto revela a saúde da árvore, assim como a língua revela o que se passa no seu coração. Lucas 6, 45. Então saiba de uma coisa: assim como muitas pessoas te invejam, o diabo também te inveja. Você sabia disso? O diabo morre de inveja de nós, irmão, porque nós podemos exaltar a Deus, e Deus nos chama de filhos, e Ele é chamado de criatura. Nós podemos adorar a Deus, e Ele tem que se submeter a Deus. Ele tem inveja de nós como as pessoas têm inveja de você. Por quê? Porque a frustração de muitos é ver outros gerando frutos em lugares que um dia eles foram frutíferos e hoje eles se tornaram estéreis. É por isso. Muitas vezes é fácil eu falar da vida dos outros, sendo que eu não estou tendo uma comunhão com Deus, não estou na casa dele, só estou metendo pau nas pessoas. Então entenda isso. A frustração de muitas pessoas é ver os outros gerando frutos em lugares que um dia eles foram frutíferos e hoje se tornaram estéreis. Não gera mais nada, gera polêmica, gera discussão, separa as pessoas, tira as pessoas da igreja. Esse é o tipo de pessoa que apontava Zaqueu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pessoal da ceia, pode vir para cá. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, e eu me coloco juntamente com você. Nós não somos melhores que ninguém. Todos nós que estamos aqui somos falíveis.
temos infelizmente a dificuldade de seguir uma vida sempre correta. A gente dá os nossos percalços, a gente erra, até por pensamento, por olhos, por palavras, por julgamentos. Eu quero dizer uma coisa para você que nós aprendemos com o nosso apóstolo sexta-feira passada, sábado, lá em Londrina. Ele disse assim: seja uma bênção individualmente, porque suas experiências pessoais venham levar você a se tornar uma bênção coletiva. Que as suas experiências pessoais façam você se tornar uma bênção coletiva. Você tem uma incumbência, você tem um comissionamento de Deus. Aquilo que você recebeu de Deus, uma bênção, uma dádiva de Deus te amar e te escolher, querido, venha reproduzir isso coletivamente no meio das pessoas. Então seja uma bênção individualmente, porque as suas experiências pessoais, eles vão levar você a se tornar uma bênção coletiva. Que as nossas experiências, querido, venham mudar vidas, não venham destruir vidas. Que as suas experiências venham trazer pessoas para a presença de Deus. Que as suas experiências venham trazer libertação para a tua vida, porque hoje entrou salvação na sua casa, porque você também é filho de Abraão. Zaqueu, um exemplo de um homem chamado justo, onde a sociedade criticava e apontava o dedo, e ele teve a vida transformada. O que era impossível para a sociedade não foi impossível para Jesus. E hoje eu te faço uma pergunta: o que tem sido impossível na sua vida? Qual é a maior dificuldade que você está tendo na sua vida hoje? Jesus está aqui, querido. Ele está em nós e opera em nós. O Espírito Santo sempre esteve aqui, e Ele tem a incumbência, Ele tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Feche seus olhos.